A paz do Senhor Jesus. Duas lições duras para nós neste dia. Nesta terça-feira vamos estar lendo os 3 primeiros versículos de Salmos, capítulo 37. E nós vamos aprender ou ser lembrados de duas coisas que para nós, seres humanos, é duro de colocar em ação. Mas vamos ver o que Deus tem para nós. Capítulo 37, portanto, de Salmos, os 3 primeiros versículos, diz assim o texto sagrado: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Até aqui, nos Salmos, nós vamos dar-nos esta liberdade de tomar poucos versículos quando entendermos de assim fazer, para nós termos este tempo devocional. Esta é a palavra, não é uma leitura corrida, mas que nós possamos meditar na palavra de Deus conforme ela é proposta para nós. E o primeiro puxão de orelha que eu recebo deste texto está no primeiro versículo. Quando Deus me chama a parar com esta indignação que muitas vezes enche a minha alma por causa dos malfeitores. E eu, quando ligo os noticiários, quando eu vejo o YouTube e vejo os meus irmãos no Brasil e vejo meus irmãos em outras partes do mundo, que estão sendo confrontados com realidades de malfeitores, estando estes na política, estando estes em lugares de honra na sociedade, estando estes ao nosso redor, são pessoas que estão praticando o mal, aquilo que é contra a vontade de Deus, e nós sabemos muito bem. São ímpios, são pessoas que estão obrando, inclusive espiritualmente, em favor das trevas e, portanto, contrário à luz. Estão fazendo mal a nós como crentes e até mesmo a nós como seres humanos de maneira geral. Isso é uma realidade que são muitos e muitos países, são muitas e muitas comunidades no mundo que estão vivendo. E é muito normal, eu encontro, que o nosso coração se enche de indignação, de desejos contrários, de pedidos revolucionários a Deus para fazer alguma coisa, e muitos de nós, como aqueles no tempo de Jesus que viviam esta realidade pela dominação romana, eles queriam por força ganhar a sua liberdade. É normal do ser humano. Não houve da parte de Jesus, num certo sentido, a dizer que eles não tinham esse direito de querer a sua liberdade. A única coisa é que Jesus não veio na época para trazer tal liberdade desta maneira. Mas eu aprendo aqui na palavra de Deus, e você vê que Davi, quem escreveu este salmo, era um homem guerreiro, era alguém que sabia, lutar pela liberdade do seu próprio povo. Se viesse um povo inimigo, ele era alguém que tomaria as armas, para defender a sua nação de qualquer inimigo, e se Deus mandasse ir a algum lugar ou atacar alguma terra, ele faria também da mesma maneira. Portanto, nós não estamos dizendo que não exista este caso, mas o que estamos falando é da questão da alma do crente, aleluia. E Deus aqui por Davi nos traz este puxão de orelha de uma colocação imperativa para nós. A gente não pode se indignar, não cabe à alma do crente andar indignada. Então, essa realidade da indignação não tem nada a ver com as coisas de fora que estão acontecendo, não vai mudar nada, mas muda tudo dentro de nós. Quando nós estamos indignados, nós não temos paz. Quando nós estamos indignados, esta é a palavra, indignado é não aceitar, eu não aceito. No entanto, a nossa indignação não muda a realidade. E puxar as armas, ou se revoltar, ou fazer piquetes ou outras manifestações, não necessariamente são as armas de Deus, a direção de Deus, a estratégia de Deus. Como eu disse, Davi, a história de Israel, algumas vezes Deus deu por estratégia a luta física. Outras vezes Deus disse: esta peleja não tereis que pelejar, estáis de pé e vede o livramento do Senhor.
Então, nós que somos crentes, temos que fazer o que o versículo 3 diz. Confie no Senhor é a primeira coisa. Então, o primeiro puxão de orelha para mim é, Manuela, em momento algum fique indignada. E não só cabe para política. Eu vou para o trabalho todo dia e o meu chefe às vezes me deixa indignada. Aleluia! Estou confessando com toda a liberdade porque somos irmãos em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus me chama a atenção. Não. Você não pode deixar este sentimento encher a tua alma. Não te indignes por causa dos malfeitores. E muitas vezes, quando eu fico indignada, são questões de injustiça, alguma mentira, alguma coisa que é, na minha opinião, na minha maneira de ver, uma injustiça. Então, são malfeitores, são pessoas, eu trabalho para pessoas que não são crentes. E acontecem coisas como essa, mas a palavra de Deus me chama e te chama a atenção neste dia. Nós não devemos estar indignados. Nós podemos trazer estas causas diante do Senhor, nós podemos até normal nos entristecer com determinadas coisas, mas a nossa confiança está no nosso Senhor. E quem confia no Senhor, quem encontra consolo em Deus, quem encontra verdadeira confiança em Deus, eu entendo de que não há vazão para esta indignação que muitas vezes enche os nossos corações. Queridos, estas realidades nós não somos os primeiros a estarmos vivendo hoje. Muitos missionários que deram a vida por Jesus, pela obra de Deus, sofreram dos malfeitores. Olha lá para o tempo depois que Jesus foi embora, que veio Nero e outros comandantes, líderes, que colocaram os nossos irmãos nas covas dos leões, outros que no passado da história queimaram eles vivos, no fogo, enfim, tantas maleficências. E como não se indignar com sua maldade, mas há poder, aleluia, no evangelho de guardarmos o nosso coração, aleluia, porque aqueles irmãos no princípio da fé estavam guardados. O sentimento que lhes enchia a alma não era indignação, pelo contrário, caiu um soldado vitorioso e já está com Jesus no céu, aleluia. Eu sei que este governo passará, mas se não passar, se nós ficarmos até aqui, a igreja está se multiplicando, o reino de Deus está obrando, o Senhor tem sido engrandecido e Deus tem no seu controle o tempo que Ele permitirá isso acontecer. E foi um tempo. E Deus permitiu. Quem entende o que o Senhor está falando conosco? Então, desde a nossa realidade nos nossos lares, a realidade do nosso trabalho, a realidade, às vezes, na congregação que nós participamos, ou na realidade política de uma comunidade ou até de um país, não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja. Outro sentimento que às vezes vem devagarzinho por causa daqueles que obram a iniquidade. Muitos enriqueceram, muitos prosperaram, muitos estão adiante, muitos estão famosos, muitos estão muito bem, mas através da iniquidade. Fez, e você sabe, fez porque passou a perna em alguém, fez porque, tem o caixa 2 ou 3 ou 5, fez por causa disso ou daquilo, não importa. Nós não podemos ter inveja alguma daqueles que praticam a iniquidade. Esse é o primeiro puxão de orelha, chega. Vamos para o segundo, que não é tão mal. É a ordem que Deus coloca para nós no sentido de ordenar. O foco do nosso sentimento, versículo 3, a palavra nos lembra. Confia no Senhor. Aleluia, esta é a primeira coisa. Irmão, como confiar em Deus é algo poderoso. Como nós nos entristecemos tanto, porque na verdade a gente fala que confia em Deus, mas não confia em Deus. Porque confiar em Deus exige uma coisa que é linda, mas é complicado a gente forjar na nossa vida chamada fé. Aleluia! Complicado, porque a gente só vê a realidade. Os olhos veem só o que é material, real. Aleluia! A pele, o tato toca no que é físico. Mas para além desta dimensão, Deus já tem preparado determinadas coisas para nós.
E ver isso como o céu, por exemplo, que está proposto na Bíblia, nós sabemos e nós cremos o que? Pela fé. Nós confiamos que vamos tombar o nosso corpo mortal nesta terra e abriremos nossos olhos no céu. Por fim conheceremos, aleluia, aquilo que a Bíblia propõe para nós. Isto é fé, confiar em Deus é ter fé. E é difícil forjar na nossa vida em prática. Na teoria, eu mesmo sou uma das primeiras que vamos, irmãos, confiar em Deus. Mas na prática da minha vida, tem hora que dá, tem hora que não dá. Inclusive, eu peco contra Deus, não confiando nele, tomando a dianteira, sofrendo fora da necessidade. Precisamos exercitar. E este é o primeiro lugar. Segundo lugar, é fazer o bem. Fazer o bem. Irmãos, quem faz o bem faz para quem? Podemos fazer para nós mesmos. Mas, de maneira geral, quando se fala de fazer o bem, é para o outro, é para o próximo. E este é o segundo lugar na ordem que o Senhor propõe para nós neste versículo. Confie no Senhor e faça o bem. Segundo, então, faça o bem para as pessoas. Responda com um sorriso. Faça o dia desta pessoa mais abençoado, mais feliz. Aleluia. É um gesto, é uma palavra, é o seu serviço, conforme a Bíblia diz, sirva ao teu patrão como quem serve ao Senhor. Que coisa dura e difícil, principalmente para alguns patrões neste mundo, né? Mas, na verdade, para todos, irmãos. Mas a Bíblia nos chama a fazer isso, a fazer o bem. A olhar alguém que tem pouco, que é necessitado, de qualquer coisa, até do seu tempo, que é tão escasso nestes dias de hoje. Eu acho que a gente gerencia mal o tempo, mas de qualquer maneira vamos deixar por aí este assunto. Mas gerenciando mal ou não, parece que a gente não tem tempo para nada. Então gastar o tempo conversando meia hora com um irmão que precisa de alguém para conversar. Aleluia. Que precisa da nossa visita. É complicado. Mas a Bíblia nos chama hoje a fazer o bem. Então vamos achar este tempinho para servir, para orar por alguém, para orar lá junto com este alguém. Aleluia. É a ordem dos fatores para nós. E quando alguém confia em Deus, põe Deus em primeiro lugar e em segundo lugar faz o bem, portanto coloca o próximo no número 2, o 3 é consequência e o 3 sou eu, o 3 é você, aleluia. O 3 torna-se consequência, veja o que diz o texto bíblico, e habitarás na terra. E neste sentido, olha, primeiro é o mandamento, é o imperativo, confia e faze, está o verbo no imperativo, você tem que fazer isso. Aí vem um verbo que mostra na consequência, vocês habitarão na terra e verdadeiramente serão, no caso neste caso, serás, ou seja, tu, a tua pessoa, você que botou Deus em primeiro, que serviu aos seus irmãos em segundo, agora o Senhor cuidará, aleluia, na sua vida habitando nesta terra, de ser alimentado. Aleluia. E eu entendo essa alimentação de Deus dupla. Deus proverá, não deixará nos faltar o pão, não deixará nos passar necessidade. E mesmo que passemos como Paulo e outros, um dia ou 2 dias, uma provação que Deus permita, não padeceremos de fome nem de necessidade, não faltará suprimento de Deus, porque é a sua promessa para nós, mas também Ele nos alimentará espiritualmente, aleluias. E o Senhor já, se estamos aqui juntos, Ele está nos alimentando. Vamos dar graças a Deus, porque estamos sendo vítimas do cuidado de Deus, mas devemos observar a ordem dos fatores, porque fazendo isso, o Senhor tem compromisso, viu? Aí Ele pede de nós, Ele manda a nós fazermos estas 2 coisas, e aí Ele coloca a sua parte de compromisso. Verdadeiramente vocês habitarão na terra e serão alimentados. Que Deus abençoe e alimente a tua vida, a tua alma, o teu espírito, juntamente com a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, em nome de Jesus. Amém.